Na semana em que estreia na Copa Sul-Americana dentro do Beira-Rio e também começa a luta pelo tetracampeonato brasileiro, as 38 finais que o presidente Alessandro Barcelos menciona constantemente, o Internacional já aguarda um reforço e dois nomes já são mais especulados dentro do Beira-Rio e são para a defesa. Enquanto isso, o técnico Eduardo Cudê aguarda a Ener Valencia para acabar com a fome de não ter mais feito gols nos últimos 3 jogos com atacantes. E ainda, os 15 milhões que o Internacional pode receber a partir de negócio com o David. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante e também no Estádio Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho, mas compartilha para o maior número possível de colorados e eu espero que tu tenha nesse final de semana feito um dinheirinho com a KTO. KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e tu pode usar o cupom ERNEST para ganhar 20% de bônus e aí fazer, né, aquela boa e velha combinadinha ou botar uma aposta mais simples e trazer para o teu bolso algum dinheiro, beleza? Não te esquece, cupom ERNEST, beleza? Gente, vamos lá, é a semana em que o Internacional volta, né, a olhar para a Copa Sul-Americana e também para o início do Campeonato Brasileiro. Já falei sobre isso aqui em algumas outras oportunidades. A ideia é quem está à disposição, quem tem condições de jogo, vai para o campo. 90 minutos sem poupar nenhum jogador, melhor dizendo. O Inter aguarda o Valência e o Inter aguarda ainda o Arangues, que tem ainda indefinições a respeito das questões físicas, por ter parado, né, muito tempo nos seus treinamentos por conta, o Arangues, da questão ocular e o Ener Valencia por conta do pé. Mas a boa notícia é que Rafael Borré, além de titular, deve ter a parceria de ao menos um atacante de ofício, que é o Lucas Alário. Inclusive, as imagens do clube deixaram muito claro que o Alário treina normalmente, já está recuperado das questões do joelho e também do seu retreinamento depois da ida para a Argentina e deve ser uma opção para o técnico Eduardo Cudê. Gabriel Mercado retornando à zaga e o volante Fernando abrindo o meio-campo como um camisa 5. A grande questão vai estar do meio para frente, né? Por onde vai Alan Patrick a partir dos dois atacantes, quem vai ser a linha de 3 do técnico Eduardo Cudê, ou daqui a pouco se ele vai até aprontar alguma em relação a novidades, né? Porque no último treino, por exemplo, ele chegou a trabalhar com 11 jogadores de linha e aí chegou até a botar os laterais um pouco mais espetados, o Bernabé e o Bustos, que tem as características mais ofensivas, principalmente pelo lado esquerdo, em vez do René. O Inter precisa desses dois atacantes e rever a sua questão de ataque, principalmente porque nos últimos 3 jogos foram apenas 1 gol marcado. O Inter estava com uma média de 2 e alguma coisinha, agora durante todo o Campeonato Gaúcho. Nas fases finais, depois da quarta, né, na semifinal principalmente, e aliado ainda ao jogo da Copa Sul-Americana com o Belgrano lá na Argentina, são 3 jogos e 1 gol, sendo esse gol do René, né? Um gol feito por defensor, né? Podemos até conversar que o importante é botar a bola na rede, né? Mas quem tem a obrigação de empurrar é o atacante, principalmente num jogo, num time, num grupo que tem Ener Valencia, Rafael Borré e Lucas Alário, né? Então são 3 expoentes, ganham muito, né? Um investimento muito considerável para que não façam gols, né? Ou que passem em branco nos 3 jogos aí decisivos. O Ener Valencia que segue sendo o artilheiro, o Wanderson também é um dos principais jogadores, o Alan Patrick, que jogando mais próximo, também consegue ser um dos líderes de assistência e também gols, agora no Campeonato Gaúcho,
mas o Inter precisa voltar a confirmar, né, o seu ataque. E por isso que, então, o Eduardo Cudê trabalha muito essa questão de o Ener Valencia voltar ou não. Enquanto isso, uma proposta por David, né, vinda da MLS, de 3 milhões de dólares, confirmada inclusive pelo staff do jogador. Não se falou o clube, mas esses 3 milhões de dólares fazem com que o Internacional tenha uma certeza. Vai receber 15 milhões de reais. Por quê? Mas então vamos vender a MLS? Não. O Vasco, que é o clube em que o David está emprestado, tem aquela cláusula, né, dos 60% dos jogos, que está rolando, basicamente ele está muito próximo de atingir, e agora, pelo menos nesse início de temporada, está com muita titularidade. O David vem jogando, melhor dizendo, né, nessa porcentagem aí que a gente mencionou, e aí também são 2 milhões e meio, 2 milhões e pouco de euros, que também dá os quase igual, né, a 3 milhões de dólares. Então seriam também os 15 milhões de reais que são para os cofres do Internacional. A certeza é essa. A partir do momento que vem uma proposta e que o Inter, mesmo querendo, tem o Vasco como um impedimento de negócio, o Inter tem a certeza de que vai levar estes 15 milhões lá na frente. Tem uma cláusula no contrato que permite que o Internacional fique tranquilo nesse sentido. Ou seja, o jogador que tem um contrato até dezembro de 2025 vai para o time carioca em definitivo em dezembro agora, tá? E por último a gente pode pegar e lembrar, né? Agora o Internacional ainda vê nesse final de semana o goleiro Fabrício, do Nova Iguaçu, né, de 38 anos, vice-campeão carioca. E eu estou gravando esse vídeo aqui, ainda não acabou o jogo do Flamengo lá com o Nova Iguaçu, mas estava 3-0 no primeiro jogo, né? A tendência é muito clara, né, de que seja assim o vice-campeão carioca. É aguardado para, no máximo, quarta-feira. A tendência é que terça já esteja aqui em Porto Alegre para fechar não só os últimos exames, mas também a assinatura de contrato, e possa ser anunciado como um reforço para o Eduardo Cudê. O time do Inter, que, claro, na quarta enfrenta o Real Tomayapo, talvez na quarta não vai haver nem anúncio e nem a apresentação do jogador, de repente numa quinta, numa sexta, porque aí no sábado, 18h30, também no Beira-Rio, tá rolando, né, a estreia do Inter no Brasileirão, contra o Bahia. Tem muita gente que me falou sobre os ingressos, né, do jogo agora contra o Bahia. O Inter fez uma promoção, inclusive, agora, se eu não me engano, para a Sul-Americana, que pode levar um cara a mais por 50% de desconto do segundo ingresso. Mas a grande questão que explicaram é que o Inter não fez, costumeiramente no início do ano, ele faz o aumento dos ingressos para o torcedor não sócio e também, claro, para o sócio, mas principalmente bate mais no não sócio essa questão, que é uma prática comum no início da temporada haver reajustes, tá? Ainda que é aquela coisa, né? Eu sempre penso que é o seguinte, por mais que a gente precise do dinheiro da bilheteria ou que conte com o dinheiro da bilheteria, eu prefiro muito mais 50 pagando 5 do que 5 pagando 50, né? Eu prefiro muito mais que a gente tenha o valor diminuto e que tenha a oportunidade do torcedor colorado estar mais presente, e aí até a gente entende porque é um modelo associativo e toda aquela coisa que a gente já falou, mas de qualquer maneira tem o torcedor aqui, principalmente região metropolitana, que gasta muito, torcedor do interior que vem também vai gastar. Tu pega esse jogo das 18h30 do sábado aí, por exemplo, dificilmente o cara vai voltar para casa ou vai fazer uma parada aqui em Porto Alegre, ou se voltar para casa vem de van, porque daí vai tomar uma coisinha aqui, vai comer um churrasco, vai comer alguma coisa aqui, não vai querer ficar com um carro. Então é um gasto muito alto, né, para que a gente acabe daqui a pouco tendo a capacidade do Beira-Rio diminuída por conta, né, desses valores aí a mais de ingresso. É uma pena. Mas, gente, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Vamos conversando, vamos falando sobre o Internacional. Eu sei que está todo mundo muito pé da vida por conta aí desse campeonato do rival, mas a temporada ainda é longa. Vamos ter fé e vamos acreditar que as coisas possam melhorar aí para o nosso time. Beleza? Forte abraço. Tchau.